Oi, amores, tudo bem com vocês? Primeiro, pedir desculpa pela demora, né? Faz bastante tempo que eu não faço vídeo pro canal. É que, de fato, acho que essa quarentena tá deixando todo mundo um pouco menos criativo, eu particularmente, né? Então, tá mais difícil de ter disposição e de pensar pauta. Embora a gente tenha aí milhões de coisas que possam ser discutidas, é difícil a gente, né, enfim, elaborar tudo isso que está acontecendo. Mas enfim, desculpa, né? Vamos tentar aí, na medida do possível, óbvio, eu não vou fazer promessas que eu não possa cumprir. E retomando aí as discussões e as temáticas, tá? Hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto que é um assunto que ele é bastante polêmico, né? A gente vive aí uma dicotomia política já há bastante tempo, né? Só que eu acho que ela vem sendo reforçada nos últimos anos aí, que é a história da direita e da esquerda, né? Então, assim, é muito comum a gente vendo as pessoas falando assim, esse esquerdista, esse coxinha, esse mortadela, né? Falando da direita e esquerda. E aí uma coisa que eu me questiono muito é o quanto as pessoas sabem de fato, né? Porque eu vejo muita gente se nomeando de direita, mas que eu sei que, enfim, tem ideias que dialogam com a esquerda, né? E vice-versa, né? Então, o objetivo desse vídeo de hoje é, de uma maneira bastante simples, né? De uma maneira bastante acessível, como é a proposta do canal, trazer essa diferenciação. É óbvio, gente, que é uma diferenciação que ela é bastante complexa, né? Que eu vou falar o básico, né? Para que vocês possam, quando vocês, enfim, disserem, né? Vocês perceberem de fato onde vocês se identificam, né? Mas existe uma complexidade muito maior em torno dessas duas ideias, tá certo? Bom, gente, vou começar falando pra vocês como que o termo surge pela primeira vez, né? Esse termo vai surgir na Revolução Francesa, que ela foi, né, considerada a primeira revolução verdadeiramente social da história, uma revolução do povo, né? O que aconteceu? Burguesia e povo, eles se rebelaram contra o clero e a nobreza, porque eles não tinham direitos políticos, eles não podiam ingressar nas assembleias, eles tinham que pagar 72% dos impostos, enquanto clero e nobreza não pagavam nada. Por conta dessa revolução, vai ser criada a Assembleia Nacional Constituinte, né? E essa Assembleia, ela era formada por opositores e defensores do rei. E aí o que acontecia, né? Esses grupos de opositores e defensores do rei, eles queriam evitar a presença um do outro. E aí, por conta disso, eles vão sentar em lugares separados. Então, aí que começa essa ideia da direita e da esquerda. A gente tinha de um lado, né, os girondinos. Eles eram considerados mais conservadores, eles desejavam manter as coisas como estão, eles estavam em defesa da ordem vigente, eles eram, enfim, defensores do rei. Eles sentavam à direita do rei. E do outro lado, a gente tinha à esquerda, a gente tinha os jacobinos. Os jacobinos, ao contrário dos girondinos, eles eram partidários da Revolução, eles tinham um desejo de mudar profundamente a sociedade, eles defendiam os interesses da pequena burguesia e os interesses dos pobres também. A direita, né, naquela época, e que hoje ainda faz parte das suas bases políticas, o que ela desejava? Qual era o seu objetivo, né? Ela visava o enriquecimento do país, um Estado mínimo, né? O que é um Estado mínimo? É a menor intervenção possível do Estado, é um Estado não interventor. A gente falou um pouquinho disso no vídeo que vai discutir a questão do neoliberalismo, do coronavírus, enfim. Então é um Estado não interventor. Além disso, os girondinos, né, a direita, eles achavam que o homem, por si só, pelo seu próprio esforço, ele podia ganhar sua vida, conquistar sua carreira, né? Isso é o que a gente já conhece como meritocracia.
acho que eu falei um pouquinho de meritocracia no vídeo sobre a ideologia, que é uma grande falácia, né? Essa ideia de que é só se você se esforçar que você consegue o que você quer, porque isso pressupõe uma sociedade igualitária, que não é o caso do nosso país especificamente. Então, essas questões, né, o enriquecimento do país, um Estado que não intervém e essa ideia de meritocracia, elas são até hoje bases políticas da direita, né? Então, a direita ela vai ter como objetivo modernizar a infraestrutura do país, aumentar o crescimento do PIB, proteger a propriedade privada e garantir uma igualdade jurídica, né? Por outro lado, a gente tem os jacobinos, né, que são a esquerda. Eles vão dizer assim, ó, não basta só uma igualdade jurídica, né? É necessário um esforço muito maior para a gente tirar as pessoas da miséria, né? E de quem é essa responsabilidade, né? Quem deveria combater a miséria? Para os jacobinos, para a esquerda, é o Estado. Então, à medida que para a direita a gente tem um Estado mínimo, um Estado que não intervém, a gente tem para os jacobinos, para a esquerda, uma ideia de que só o Estado pode resolver problemas básicos, como, por exemplo, garantir saúde, garantir moradia, garantir educação pública, né? E essa é uma discussão que ela dá pra gente pensar nela a partir do vídeo que eu vou discutir essa questão do neoliberalismo também, porque a gente, por exemplo, está numa situação de pandemia em que a gente precisa de saúde pública, a gente precisa do auxílio emergencial, que quem tem que garantir é o governo, né? A gente não pode ter numa situação como a gente está vivenciando agora, não é possível pensar num estado mínimo. Continuando, né? Então, assim, para a direita, quanto mais rico o país, quanto mais rico o país, menor será a pobreza, né? O que seria muito bonito, né, gente, se a gente não tivesse aí concentração de riqueza, né? A gente tem uma pequena parte da população com uma maior parte do dinheiro. A gente vive uma situação de extrema desigualdade social. Então, assim, falar, né, a partir dessa lógica de que quanto mais rico um país, menor a pobreza, levando em consideração essa questão da concentração de riqueza, não faz muito sentido. Já para um outro lado, a gente tem a esquerda que entende que primeiro a gente tem que eliminar a pobreza, para depois a gente pensar aí na riqueza do nosso país. A gente tem um autor, gente, que ele é mais contemporâneo, que ele vai trazer essa discussão de esquerda e de direita também a partir de uma ideia de exclusão e inclusão e a partir de uma ideia de igualdade e desigualdade, né? Tô até mostrando aqui para vocês o livrinho dele, o nome dele é Norberto Bobbio e ele vai fazer essa distinção de direita e esquerda, né? Pegando algumas ideias dele, só para a gente conseguir ter um entendimento mais simples, né, para fazer essa distinção, ele vai dizer assim, que o que vai diferenciar, né, a esquerda e direita, ele vai diferenciar a esquerda e direita a partir da ideia da exclusão e inclusão. Então, enquanto a inclusão ela vai ser uma regra da esquerda, né, o objetivo da esquerda é incluir, a exclusão ela vai ser uma regra da direita. Então, um outro ponto importante é relacionado à questão da desigualdade, como direita e esquerda vão olhar para essa questão da desigualdade social. Então, para ele, a esquerda acha que a desigualdade ela não deve ser considerada como algo natural, a desigualdade não pode ser algo normal. Portanto, a gente tem que combater a desigualdade, a gente tem que, enfim, agir para diminuir a desigualdade, pensar em políticas públicas que diminuam essa diferença aí entre ricos e pobres. Já para a direita, né, a desigualdade ela é entendida como um dado natural, ela faz parte, né, e quando a gente atua para diminuir a desigualdade, a gente acaba causando mais problemas do que solução, né? Então, enquanto uma vai dizer, olha, esse negócio de igualdade não é natural e a gente tem que combater, os outros vão dizer assim, olha, não, algo natural, faz parte
E se a gente for pensar em solucionar essa questão, a gente vai causar mais problemas, né? Uma coisa importante com relação às ideias da esquerda, né? Elas vão estar relacionadas aí a uma luta pela emancipação dos homens, da servidão ao sistema capitalista. Voltando a essa ideia de igualdade e desigualdade, para a pessoa da esquerda, a igualdade ela vai ser uma regra e a desigualdade uma exceção, né? Então, para a pessoa de esquerda, qualquer forma de desigualdade, ela precisa ser justificada, ela precisa ser combatida. À medida que, para o indivíduo da direita, a desigualdade, ela vai ser regra, né? E que se alguma relação de igualdade deve ser acolhida, ela também precisa ser devidamente justificada. A gente pensando nessa questão, a gente fica mais fácil da gente entender essa questão pensando na ideia de cotas, né? Então a gente tem aí, enfim, uma dívida histórica com o povo negro e que através das cotas a gente vai, de uma certa maneira, combater essa desigualdade, justificar essa desigualdade, criando aí uma desigualdade artificial para tentar solucionar essa questão, né? Então a gente vai ter as cotas para os negros, enfim, em consequência dessa dívida histórica, para tentar colocar nessa condição de igualdade, né, que como eu falei agora, a desigualdade, a igualdade vai ser uma premissa da direita, né, a questão da igualdade, a questão da inclusão, então as cotas elas vêm ali para tentar igualar essa situação, né, elas são aí criadas com esse objetivo. E aí, por outro lado, a gente tem o pessoal da direita super contra a questão das cotas, né? Porque justamente para eles vale aquilo que eu falei no comecinho do vídeo, que vale a lógica do esforço, né? Então, se você dá cota para o indivíduo, você não incentiva esse sujeito a se esforçar mais, né? Então, se a gente for pensar, acho que 2 pontos chaves com relação às ideias do Norberto, né, estão relacionados a essa questão. Então, enquanto para esquerda, né, a desigualdade deve ser combatida, ela não pode ser entendida como algo natural, para a direita não. E, ao mesmo tempo, enquanto para esquerda, né, a igualdade é uma regra, né, então a gente vai buscar diminuir a distância, essa desigualdade, para a esquerda não. Ela vai entender essa questão da desigualdade, essa questão da exclusão como parte do processo, tá? Gente, como eu disse para vocês, isso é muito mais complexo, né? A gente tem entre a direita e a esquerda, a gente tem pessoas que estão mais próximas do centro, pessoas que estão na extrema esquerda, na extrema direita. Mas isso é pra gente ter um pouco de ideia, porque eu acho que o nosso grande problema nos últimos tempos é a gente ficar reproduzindo coisas sem saber de fato do que elas se tratam, né? A gente só vai... Enfim, é aquilo que eu falei bastante no vídeo sobre ideologia, né? A gente só vai reproduzindo um discurso sem refletir sobre ele, né? Então eu acho que, assim, a ideia é que pensando nessas diferenciações, né, que eu trouxe aqui para vocês de uma maneira bastante simples e didática, se vocês tiverem que, né, não estou dizendo que ninguém tem que escolher um lado, mas que se vocês tiverem, né, com que pensamentos, com que ideologias vocês se identificam mais, tá? Acho que é pra gente pensar a partir disso, assim, do conhecimento, né? De novo eu reforço, gente, a gente tá vivendo um momento muito complicado no nosso país em inúmeros aspectos, né? Enfim, situações, a própria pandemia, ela escancara a questão da desigualdade social, né? A gente tem, enfim, situações de racismo horrorosas acontecendo, a gente tem aumento no número de feminicídio, a gente, enfim, parece que tudo foi colocado, tudo que já acontecia foi colocado numa lente de aumento, né? Então a gente precisa começar a discutir, a gente precisa começar a entender, a gente precisa começar a se aprofundar, a gente precisa buscar conhecimento, porque o conhecimento é a única saída, certo? É isso, gente. Muito obrigada, né? Desculpa de novo a demora. Não vou prometer que... O vídeo semanal é impossível.
igual era antes, né? Agora eu não tô mais naquela condição de enferma, né? Que fazia vídeos pra vocês deitada na cama com a perna imobilizada. Mas vou tentar produzir mais conteúdo, tá? Então eu queria agradecer vocês, enfim, os pedidos são os mesmos de sempre, que vocês se inscrevam no canal, né? Tem muita gente que assiste o vídeo e não é inscrito no canal. Queria tanto bater 500 inscritos, que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês compartilhem e que vocês, de novo, gente, se apropriem das discussões, porque é muito necessário a gente participar de tudo isso, tá certo? É isso, gente. Muito obrigada e que o afeto nos afete. Beijos.